George, quanto tempo, George? Ah, é foda, né? Foda, né? É. E o açaizinho? Vai rolar um açaizinho hoje? Pô, faz tanto tempo que eu não vou pra Leme pra comer um açaí, mano. É preciso ir pra Leme pra comer açaí? Não tem açaí nessa cidade? Ah, tem, mas o açaí que tem aqui é uma bosta. Vou. Só esperar o pessoal voltar. Peraí. Voltando aqui, pessoal. Vamos lá, então? Então, eu estava ensinando para vocês o conceito de menor complementar, né? Você pega, elimina a linha, elimina a coluna e calcula o determinante do que sobrar. Então, outro exemplo. Está aqui a matriz. Quero calcular o menor complementar do elemento A32. Quem que é o elemento A32? É o elemento que está na terceira linha da segunda coluna, tá? Então, ó, terceira linha, segunda coluna. Estou me referindo a este carinha aqui, certo? Terceira linha, segunda coluna. Como é que eu faço para calcular o M32? O que é o M32? É o menor complementar desse carinha aqui, tá? Elimina a linha dele e elimina a coluna dele. E calcula um determinante com o que sobrar. Então, vai lá, calcula o determinante. 2, 1, menos 1, 4, certo? Ok? E aí você faz aqui a cruzadinha, né? Então, aqui vai ficar 4, vai ficar 8, positivo. A diagonal secundária iria ficar menos 1, né? Porque aí você troca de sinal. Então, vai ficar mais 1, positivo. E aí você soma 8 mais 1, 9, tá? Então, o menor complementar do elemento que está na terceira linha, segunda coluna, vai ser o 9, tá? No caso, o menor complementar do 2 é o 9. Entenderam esse conceito? Entenderam, pessoal? Entendido, Jefferson. Bem, vamos ver agora o que é o cofator. Tá? O cofator é muito parecido com o menor complementar, só que ele tem um detalhe, certo? Ele tem um detalhe. Você vai multiplicar, tá? O menor complementar, você vai multiplicar por isso aqui. Menos 1 elevado à soma dos índices, tá? Do I mais o J, certo? Esse é o único detalhe, tá? Então, ó, ele é bem parecido, tá? Ele é quase que o próprio menor complementar. Só que aí você tem que lembrar de multiplicar por menos 1 elevado à soma dos índices. Gente, se a soma dos índices der um número par, menos 1 é 1, né? E se a soma dos índices for um número ímpar, menos 1 elevado a um número ímpar vai dar menos 1. Então, ou aqui vai ficar 1, ou vai ficar menos 1, tá? Depende aqui da soma dos índices, beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esta matriz, tá? Eu quero calcular o cofator. O cofator, eu vou representar pela letra C, tá? Então, tá aqui a formulinha, né? Como é que você calcula o cofator? Menos 1 elevado à soma dos índices vezes o menor complementar, tá? Então, eu quero calcular o cofator do A12. Quem que é o A12? É o elemento que está na primeira linha da segunda coluna. Então, a primeira linha, segunda coluna. Estou me referindo
a esse cara aqui, né? Então, eu quero calcular o cofator dele. Então, o que vai ser o cofator do elemento A12? Vai ser o C12. Então, vai ser menos 1 elevado à soma dos índices, 1 mais 2, vezes o menor complementar. Tá? Quem que é o menor complementar desse cara aqui? Você vai eliminar a linha, eliminar a coluna e calcular o determinante com o que sobrar. Tá? 0, 4, menos 1 e 2. Certo? Joia? Então, vamos calcular, então, esse determinante, né? Aqui, determinante de ordem 2, faz a cruzadinha. Então, aqui, diagonal principal, vai dar 0, né? E aqui a diagonal secundária. Iria ficar menos 4. Só que eu troco de sinal na secundária, vai ficar 4. Logo, esse determinante, pessoal, vai ser 4, né? Só que eu não posso esquecer que no cofator eu multiplico por essa parte ainda, né? Menos 1 elevado à soma dos índices. Então, vamos ficar com menos 1 elevado a 3 vezes o determinante. Quanto que deu o determinante? Deu 4. Então, vezes o 4. Certo? Então, menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes 4, que é igual a menos 4. Tá? Então, o C12, o que é o C12? É o cofator do A12, tá? Que é esse elemento aqui. Então, o C12 é menos 4. Fechou? Tá? Então, ele é parecido com o menor complementar, só que tem que lembrar que no cofator você multiplica por menos 1 elevado à soma dos índices. Correto? Eu poderia, pessoal, calcular o cofator de todos os elementos da matriz, se eu quisesse, tá? Iria dar trabalho? Iria dar um certo trabalho, né? Mas aí eu teria o que a gente chama de matriz dos cofatores. O que é a matriz dos cofatores? É a matriz formada pelo cofator de todos os elementos. No caso, eu calculei o cofator de um elemento só, que foi esse carinha aqui, certo? Mas eu poderia calcular o cofator de todos eles. Tá bom? Só mais um exemplo. Então, eu quero calcular, tem uma matriz aqui, agora eu quero calcular o cofator do A32. Quem que é o A32? É o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Então, ó, terceira linha, segunda coluna. Estou falando desse cara aqui. Joia? Então, eu quero calcular o cofator, ou seja, desse cara. Eu quero calcular o C32. Joia? Então, o que vai ser isso daqui? Menos 1 elevado à soma dos índices, 3 mais 2, vezes o menor complementar, né? Quem que é o menor complementar desse cara? Você elimina a linha dele, elimina a coluna dele e pega o determinante do que sobrou. Então, 1, 3, 0 e 4. Faz aqui a cruzadinha. Então, aqui vai ficar 4 positivo. Aqui vai ficar 0, né? Então, esse determinante vai dar 4. Igual. Então, menos 1 elevado a 5 vezes esse determinante aqui vai dar 4 vezes 4. Menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1 vezes 4 menos 4, tá? Então, o C32, ou seja, o cofator do A32 é menos 4. Beleza? Tudo bem? Ok. Por que eu falei desses dois
conceitos, né, de menor complementar de cofator. Porque para calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, eu vou precisar do cofator, certo? Por isso que eu precisei ensinar isso aqui antes. Então, vamos agora ao teorema de Laplace, tá? Bom, tá vendo que aqui eu tenho uma matriz de ordem 4, né? Porque eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Então, a matriz de ordem 4, né? Eu quero calcular o determinante desta matriz, correto? Pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Para usar o teorema de Laplace, tá? Eu vou escolher a fila que contém mais quantidade de zeros. Por quê? Porque isso vai facilitar a minha conta, certo? Ah, Jefferson, e se não tivesse zeros? Aí é uma outra estratégia, tá? Por enquanto. Vamos escolher a fila que tem a maior quantidade de zeros. Eu poderia escolher a fila que eu quisesse. A fila que eu quisesse, tá? Quando eu falo fila, pessoal, pode ser linha ou coluna, tá? Então, o primeiro passo é escolher uma fila, tá? O que eu faço para uma fila vai dar o mesmo resultado para outra fila que eu quisesse escolher, tá? Então, a escolha é independente. Porém, eu vou escolher a que tem mais zeros, para facilitar. Qual que é a fila que tem mais zero? É uma linha. Qual linha? Qual linha que eu vou pegar, gente? A segunda coluna. Segunda linha. É horizontal, né? A coluna é vertical. Então, eu vou pegar a segunda linha. Isso. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó. Tá? Poderia ter pego outra? Poderia. Mas essa aqui vai facilitar os cálculos, tá? O que o teorema de Laplace diz pra gente? Diz o seguinte, ó. Eu vou pegar cada elemento, multiplicar pelo seu cofator e somar. Esse vai ser o determinante. Certo? Agora, por que eu escolhi zero? Porque quando eu pego o zero e multiplico pelo cofator dele, vai dar zero, né? Então, isso me ajuda porque eu não preciso calcular o cofator do elemento que tem zero aqui, no caso, né? Porque eu vou pegar esse elemento e vou multiplicar pelo cofator dele, vai dar zero. A única coisa que eu vou ter que fazer, nesse caso, é calcular o cofator do 2 apenas, tá? Mas vamos lá, vamos fazer aqui do jeito mais correto, né? Então, eu escolhi aqui a segunda linha, né, que tem maior quantidade de zeros. O que o teorema de Laplace diz? Que o determinante vai ser... Então, eu escolhi essa fila, né? No caso, essa linha aqui. Ela foi escolhida por ter mais quantidade de zeros. Então, o teorema fala o seguinte. Você pega um elemento, cada elemento, e multiplica pelo cofator dele. Então, que elemento que é esse aqui, gente? É o elemento que está na segunda linha da primeira coluna, né? Então, seria quem? O A21, né? Então, o cofator, esse aqui seria o A21, segunda linha, primeira coluna. Então, o cofator seria o C21. Correto? Cofator desse cara aqui, né? Aqui, ó, se você quiser colocar a linha genérica, né? Seria essa daqui, ó. Então, aqui seria o A, segunda linha, primeira coluna. Aqui seria o próximo, esse aqui seria segunda linha, segunda coluna. Depois, segunda linha, terceira coluna. E depois, segunda linha e quarta coluna, né? Então, peguei o elemento, multipliquei pelo cofator dele, mais o outro elemento multiplicado pelo cofator dele. Quem que é o outro elemento? É o A22. Então, eu iria multiplicar pelo C22, que é o cofator, né? Mais, agora eu pego o próximo, 2 vezes o cofator dele,
Quem que é o cofator dele? Esse aqui é o A23, né? A23. Então, seria o C23. Tá bom? E por último, né? Mais 0 vezes o cofator desse cara aqui. Esse cara é o A24. O cofator dele seria o C24. Ok? Entenderam agora por que eu pego a fila que tem mais totais zeros? Porque essa parte aqui, esse cara vai zerar. Esse cara vai zerar. Esse cara vai zerar. Então, eu só preciso calcular isso daqui. Tá? Então, eu vou ter que calcular o cofator deste elemento e depois multiplicar pelo próprio elemento. Ok? O teorema de Laplace garante que isso vai dar o determinante. Tá? Então, reforçando. Tá? O que é o teorema de Laplace? Você escolhe uma fila e aí cada elemento você multiplica pelo seu respectivo cofator e soma os resultados. No caso, quando você escolhe a que tem mais zeros, você vai anulando algumas coisas aqui, né? E aí facilita a conta. Então, eu só vou ter que calcular o C23. O que é o C23? É o cofator desse carinha aqui, ó. Tá vendo? Então, vai ser menos 1 elevado à soma dos índices, né? 2 mais 3, vezes... Agora, eu vou calcular o menor complementar. Então, como é que você calcula o menor complementar desse cara? Você elimina a linha, a coluna e a linha dele, né? Certo? E aí você vai sobrar um determinante, pessoal, de ordem 3, né? Vou calcular um determinante com o que sobrou. O que sobrou, gente? Eu eliminei a linha, eliminei a coluna. O que sobrou? 1, 3, 2. Tá? 1, 3, 2. 2, 3, 1. Vendo? 0, 2, 3. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu um rebaixamento de ordem. Está vendo que para calcular um determinante de uma matriz de ordem 4, eu vou precisar calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, que eu sei fazer isso. Se eu tivesse que calcular o determinante de uma matriz de ordem 5, eu iria recair em um determinante de ordem 4. Aí eu iria aplicar Laplace de novo. Iria cair no determinante de ordem 3, que eu sei calcular, né? Só que aí ia dar muito trabalho, tá? Então, no máximo, pessoal, em vestibular, no máximo, ele te dá aí até ordem 4, tá bom? E aí você, quando você elimina a linha e elimina a coluna, você tem um rebaixamento de ordem. Era a ordem 4, virou de ordem 3, tá bom? E aí você calcula esse determinante, multiplica por essa parte aqui, né? E volta lá para calcular o determinante, né? Lembra que você tem que multiplicar por 2, né? Certo? Você tem que multiplicar pelo próprio elemento. Então, agora eu venho aqui e aplico a regra de Sarri aqui. Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 2, 0. 3, 3 e 2. E sai multiplicando as diagonais. Então, aqui. Essa aqui e essa aqui, né? Então, aqui vamos ficar com 9. Aqui vai dar 0. Nem precisa pôr quando é 0, né? E aqui vai dar 8, positivo, né? Então, aqui a gente vai ficar com 17, positivo. Agora, a diagonal secundária, ó. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 2, né? Iria ficar 2, só que você troca de sinal. Então, menos 2, tá? Aqui iria ficar 18, só que você troca de sinal. Então, menos 18. Então, quanto que deu aqui? Menos 20, né? Agora você soma.
Quanto que dá essa soma? Eu devo 20, eu tenho 17, eu fico devendo 3. Então, esse determinante deu menos 3. Só que não pode esquecer de multiplicar por essa parte, né? Então, aqui, menos 1 elevado a 5 vezes o menos 3. Menos 1 elevado a 5 vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 3, que vai dar 3 positivo. Então, esse aqui é o C23, né? Agora, eu calculo o determinante de A. Então, quem que vai ser o determinante de A, pessoal? O que sobrou aqui, né? 2 vezes o C23. Então, 2 vezes o C23, né? Ou seja, o cofator do elemento da linha 2, coluna 3, que a gente acabou de calcular que vale 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, que é igual a 6, tá? Então, o determinante da matriz A é igual a 6. Fechou? Dá um pouquinho de trabalho, mas não é difícil, né? Trabalhoso, mas difícil não é, né? É só continha, tá bom? Saber aplicar aqui os conceitos, certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Dá um joinha aí, está bem? Tá. Beleza. Então, vamos para os exercícios. Agora, vai lá no módulo 39 da página 209. Você está tirando print, Gui? Ah, eu tô copiando. Ah, tá. Não, tudo bem. Pode tirar a folhinha? Pode sim. Pode. Então, vamos lá. Página 209, exercício número 1, tá? Então, letra A. Calcule o menor complementar dos elementos A12 e A13. Então, vamos lá. O A12 e o A13. Por enquanto, só pediu o menor complementar, né? Então, o menor complementar... Quem é o menor complementar do A12, pessoal? É o M12. Tá? É o M12. Então, eu estou me referindo a qual elemento? Linha 1, coluna 2, ó. Linha 1, coluna 2. Eu estou me referindo ao menos 10, certo? Então, gente, para eu calcular o menor complementar desse elemento aqui, o que eu tenho que fazer? Eliminar a linha e eliminar a coluna, né? Então, ó, eu vou eliminar a linha, tá? Vou usar aqui a caneta, tá? E eliminar a coluna, correto? O que vai sobrar? Então, eu vou pegar, eliminei a linha, eliminei a coluna. Vai sobrar o quê? 12, 1 e 1, 0, 8, 0, 1, 1 e 1, né? Então, aqui vai sobrar 12, 1 e 1, 0, 8 e 0, 1, 1 e 1. Beleza? Então, calculando esse determinante aqui. Repete a coluna, as duas primeiras colunas. E sai multiplicando. Aqui, aqui e aqui, né? 18 vezes 12, 18 vezes 10 dá 80. 8 vezes 2 dá 16, vai dar 96. Aqui vai dar 0, não precisa. Aqui vai dar 0, não precisa.
agora as secundárias. 8, troca de sinal, menos 8. Aqui vai dar 0, não precisa. Aqui vai dar 0, não precisa. Tá? Então, vamos ficar com 96 menos 8, que vai dar 88. Aí ele pediu também para você calcular o menor complementar do A13. Quem que é o menor complementar do A13? É o M13. Então, ó, primeira linha, terceira coluna. Estou falando desse cara aqui, né? Calculei esse, né? Tá? Então, eu vou eliminar a linha e a coluna desse elemento aqui, tá? Desse carinha aqui agora. Então, elimina a linha e elimina a coluna. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar 12, 12, 1. E o resto tudo 1, né? 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. Bom? Aí você repete, né? 12, 1 e 1. 12, 1 e 1. Certo? Esse determinante, pessoal, ele vai dar 0 se você for calcular ele, tá? Como é que eu sei que ele vai dar 0? Porque tem uma propriedade que diz que quando você tem duas filas iguais, o determinante vai dar 0. Tá vendo? Eu tenho 12, 1 e 1. 12, 1 e 1. Então, eu sei que esse determinante vai dar 0. Mas se você calcular, né? Vamos aplicar a regra de Sahin. Aqui, aqui e aqui. Né? Então, aqui vai ficar 12, 12 e 1, né? Então, aqui vai dar 25. Agora, as secundárias. Aqui, aqui e aqui. Você vai trocar de sinal. Então, vai ficar menos 1, menos 12 e menos 12. E isso daqui vai dar menos 25. Quando você somar, o resultado vai dar 0. Tá? Beleza. Calculamos. Então, o menor complementar desse, o menor complementar desse. Aí, no item B, ele pede para você calcular o cofator deles, né? Bom, você já calculou o menor complementar, então o cofator vai ficar fácil agora. Então, letra B. Quem é o cofator do A12? É o C12. Certo? É o C12. Quem que é o C12? É o cofator deste elemento aqui, do menos 10. Então, isso aqui vai ser menos 1 elevado à soma dos índices, que vai dar 3. Né? Vou colocar direto aqui, tá? A soma dos índices vai dar 3, né? Vezes o menor complementar, né, pessoal? O menor complementar do C12, quem que é? O M12. Que a gente já calculou. Tá? Então, vai ficar menos 1 elevado a 3, que vai dar menos 1, vezes... Quem é o M12? 88. Então, resultado, menos 88. Tá? Agora, ele pede para calcular o menor complementar do A13. Quem que é o menor complementar do A13? É o C13. E quem que é o C13? Menos 1 elevado à soma dos índices, né? 1 mais 3 é 4, vezes o M13. O M13 a gente já calculou que ele vale 0. Então, vamos ficar com menos 1 elevado a 4 vai dar 1 positivo. 1 vezes 0, que é igual a 0. Certo? E, por último, no item C, ele pede para você calcular o determinante da matriz. Tá? Por que ele pediu para você fazer esses passos aqui, né? Justamente que você precisa desses valores para calcular o determinante. Então, qual linha que eu vou escolher, gente?
para calcular o determinante? Qual linha que eu vou escolher? A primeira? A primeira, né? Então, agora, letra C é o cálculo do determinante. Então, letra C. Vou escolher a primeira. Então, 0, menos 10, 1, 0, 12, 12, 0, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 0, 1, né? Então, eu vou escolher a primeira, porque eu tenho 2 zeros aqui, né? Aliás, não poderia escolher a terceira coluna? Poderia, mas como você já calculou o cofator desses 2 carinhas aqui, então eu vou usar a primeira linha. Não foi à toa que ele pediu para você calcular o cofator dele já, né? Caiu minha conexão, pessoal. Voltando, tá? Então, aqui, vamos lá. Quem que vai ser o determinante? Determinante de A, então. Pelo teorema de Laplace, né? Vai ser 0 vezes o cofator, né? No caso aqui, o C11, mais menos 10 vezes o cofator, né, do menos 10. Quem que é o cofator do menos 10? É o C12. Mais 1 vezes... Quem é o cofator do 1, pessoal? É o C13. Mais 0 vezes... Quem é o cofator desse elemento aqui? É o C14. Né? Esse aqui é o determinante. Só que, como aqui vale 0, aqui vale 0, então, essa parte zerou, essa parte zerou. Então, isso aqui vai ser igual, né? Menos 10 vezes o C12. Quem que é o C12? A gente acabou de calcular, menos 88. Então, menos 10 vezes menos 88. Mais uma vezes o C13. O C13 vale 0. Tá? Então, essa parte vai zerar. E a gente vai ficar com menos 10 vezes menos 88. Menos com menos dá mais. E 10 vezes 88, 880. Tá? Esse é o determinante, tá? De A. Então, determinante da matriz A igual a 880. Beleza? Tudo bem, pessoal? Pode tirar essa folha aqui, Gui? Quem está copiando? Pode ter, acabei já. E essa aqui? Aham, tranquilo. Pode? Certo, pessoal? Vamos para o 2. Quanto tempo a gente tem? 5. Tá, dá tempo. Então, o 2, tá? Só o 2 e aí eu encerro, tá? Resolver no conjunto dos números reais a equação. Bom, pessoal, então o determinante igual a 0. Ele quer saber qual que é o valor desse x aqui, que faz o determinante ser igual a 0, tá? Então, vamos lá. E aí, pessoal? Qual linha que eu vou escolher para calcular esse determinante aqui? Que linha que eu escolheria? Primeira coluna? Primeira coluna. Muito bem. Então, eu vou escolher a primeira coluna, né? Pessoal, eu já sei, né?
que não preciso calcular o cofator desse, nem desse, nem desse, porque vai zerar, não é? Já sei disso. Então, eu só vou calcular o cofator desse, né? Só que você tem que lembrar que você vai multiplicar por ele mesmo, né? Então, o determinante, pessoal, determinante da matriz, ele não deu nome para essa matriz, né? Vou chamar de matriz A. O determinante dessa matriz vai ficar o quê, então? 1 vezes o cofator dele, né? Quem que é o cofator desse cara aqui? Esse cara aqui é o A11. Primeira linha, primeira coluna. Então, o cofator dele é o C11, né? Só que 1 vezes C11 vai dar o próprio C11. Tá? Então, o determinante é o C11. Então, vamos lá. O que é o C11? Menos 1 elevado à soma dos índices, né? 1 mais 1, né? Vezes o menor complementar. Quem que é o menor complementar? É o M11, né? Como é que você calcula o menor complementar desse cara aqui? Você elimina a linha dele, né? Esse cara aqui, né? Você elimina a linha, elimina a coluna e pega o determinante do que sobrar. Então, vai ficar menos 1 elevado a 2 vezes. Qual foi o determinante que sobrou aqui, ó? 115, 0x3, 041. Correto? Pronto, pessoal. Calculando isso aqui já vai ser o próprio determinante da matriz, né? Aí você vai igualar a zero, né? Porque esse determinante aqui vai ficar em função do x, né? Você iguala a zero e encontra o valor do x. Então, vamos calcular esse determinante aqui. Então, 0, x, 0, 4, né? Então, repetir as duas primeiras colunas. Agora, você vem nas diagonais primárias, principais aqui. Aí vai ficar x, né? Aqui vai dar 0, nem precisa pôr. Aqui também vai dar 0, nem precisa pôr. Agora, as secundárias, ó. Vai dar 0, nem precisa pôr. Aqui iria dar 12. Troca de sinal. Menos 12. E aqui vai dar 0. Tá? Então, esse determinante, pessoal, se você somar aqui, né? Menos 12 com x. Então, isso aqui é a mesma coisa que x menos 12, né? Certo? Juntei esse com esse. Então, x menos 12. Então, esse determinante é x menos 12. Tá? Então, o determinante é x menos 12. Só que ele quer que o determinante seja igual a quanto? 0, né? Ele quer saber o valor de x que faz esse determinante ser igual a 0. Então, o determinante da matriz A é x menos 2. X menos 12. E eu quero que esse determinante seja 0, né? Quero que esse determinante seja 0. Então, x menos 12 igual a 0. Ou seja, para que o determinante seja 0, o x tem que ser 12. Então, solução 12. Esse não é de alternativa, né? Então, x igual a 12. Certo? Então, solução 12. Entenderam? Certo, pessoal? Certinho, velho. Que hora que termina a segunda aula? Acaba... Que hora que acaba, pessoal? Acaba agora, né? Ou não? Sim, é 10h20, 10h25 por aí. Tá. Eu vou pedir para vocês